6 de setembro é considerado o Dia do Sexo, uma data comemorativa não oficial criada para conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de preservativos. Mas, além dos cuidados com a saúde, esse também pode ser um dia para refletir sobre o que representa e como deve ser a relação sexual entre os casais. Em pleno século XXI, um assunto que ainda é considerado tabu: o sexo. A espécie humana é a única que evoluiu do sexo apenas reprodutivo de todas as demais espécies para o sexo também recreativo, que é o sexo prazer. Então, a função básica é a reprodução. Mas hoje, com certeza, predomina o interesse no sexo prazer, no sexo recreativo que nós falamos. À luz da psicanálise, a gente diz que, junto com as questões relacionadas ao nascimento e à morte, o sexo engloba esse conjunto dos grandes enigmas para o ser humano. Mas é evidente também que a gente vive um outro momento histórico hoje. Nós saímos de uma época em que, particularmente, as questões relacionadas à sexualidade, elas eram vistas dentro de uma lógica muito repressiva. Aos homens eram consentido, por exemplo, ou consentidas várias práticas sexuais. Os homens não tinham que se submeter tanto a certas restrições, as mulheres eram muito controladas. Estamos passando por um outro momento em que essas relações estão sendo revistas. A forma com que as mulheres e os homens se relacionam com a sua própria sexualidade. Talvez a gente esteja aí num período de transição, né? Saímos de uma referência muito marcada, muito estabelecida, para uma outra que a gente ainda está construindo, quanto a como é que a gente vai lidar com essa liberdade, por exemplo, que nós passamos a ter em relação à própria sexualidade. Em tempos de descoberta do prazer do próprio corpo, será que tudo é permitido entre quatro paredes? Desde que seja algo consentido, isso não implica o exercício da força, isso não traz sofrimento, não é um ato de violência, onde é que a gente delimita o que pode e o que não pode? Então, cada casal, na sua experiência pessoal, é que vai poder demarcar aquilo que para ambos é satisfatório. É legal você dizer isso, porque senão a gente fica pensando que tem um jeito certo e todos os outros jeitos, então, que fogem desse padrão, seria algo da ordem do patológico. Então não dá para a gente fazer isso no varejo. É cada casal, na sua relação, é que vai poder dizer o que é legal, o que não é, o que é prazeroso e o que não é. A resposta sexual masculina, ela é muito objetiva, muito direta. Desejo, ereção, ejaculação, prazer. Ponto. A da mulher tem vários componentes agregados. O sexo biológico, que no homem é predominante, e o psicológico é bastante fraco, vamos dizer assim, na mulher é o inverso. A mulher tem um componente psicológico, uma necessidade afetiva extremamente maior. Então isso dificulta o processo, porque ela não entendendo isso e o seu parceiro menos ainda, a coisa complica. E tem o componente educacional, social, que a gente pode chamar do sexo, porque sexo então seria biopsicossocial. Com a população envelhecendo de forma saudável, na terceira idade, o sexo também ocorre com frequência, mas é na juventude que a proteção deve se tornar um hábito. Por um tempo se fazia alguma proteção para evitar gravidez. E aí, com o advento das pílulas, dos contraceptivos hormonais, né, já há muitos anos, isso deixou de ser talvez uma grande preocupação. Por quê? Todas podem usar e a segurança é máxima. Agora, quanto a processos de contaminação, de doenças sexualmente transmissíveis, a coisa é bastante séria. Haja vista que hoje nós estamos tendo um retorno de sífilis bastante acentuado, coisa que por um tempo passado não estava acontecendo, por conta da liberação sexual. Múltiplos parceiros. Hoje, de uma idade possivelmente de 15 até 25 anos, tem índice altíssimo de contaminação por HPV. E isso vai fazendo com que aumente. Por quê? Porque elas não ficam com um parceiro só. É importante a gente pensar também que proteção passa por não banalizar a relação com o outro. A experiência da sexualidade ela é muito gratificante, ela é satisfatória em todos os seus sentidos, mas na medida que a gente pode compartilhar isso também com algum afeto.
embora a gente saiba que é perfeitamente possível ter relações sexuais satisfatórias com alguém sem que você esteja ligado afetivamente a ela. Mas mesmo que você não esteja ligado afetivamente, é importante que seja uma relação onde o respeito esteja presente. O respeito ao outro, ao corpo do outro, não transformar o outro em um objeto simplesmente para o seu prazer e para a sua satisfação.